Olá, bom dia para todos. Estão me ouvindo, pessoal? Olá, Amanda, Maria da Glória, Mariana. Espero que estejam todos bem. Crianças, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Química Orgânica. Camille, bom dia. Ana Clara, segue o líder, bom dia. Então, vamos dar continuidade aí, vamos fazer agora questões sobre o que foi falado da frente C, não é isso? Frente C, módulo 6, onde falamos sobre álcool, éter e fenol. Vamos fazer as questões. Olá, Ednei, tudo bem? E a gente vai, se tudo der certo, fazer também o módulo 7, né? Falando sobre aldeído e cetona, para a gente poder concluir essa parte de orgânica e passar para o que vocês adoram, que é a estequiometria lá na frente B. Vamos falar de estequiometria também. Nem tudo são flores. Então já está aí na tela, está espelhado. A gente vai iniciar com as de aprendizagem, né? Aquelas mais simples, mais básicas, e a gente vai desenvolvendo as questões. Tudo bem? Vamos lá, não perder muito tempo, não. Aprendizagem, primeira questão, mãe. Considere o geraniol um óleo essencial de aroma floral, como o de rosas. Então, temos a estrutura do geraniol. Hoje tem um grupo funcional nela, é uma cadeia aberta, é uma cadeia saturada, e tem a presença desse grupo aqui. Esse grupo que vocês veem é o grupo hidroxila. Esse grupo hidroxila, ele representa algumas funções, como especificamente a função álcool, a função enol e a função fenol. Qual a diferença, então, desses grupos? Já falamos sobre isso. A função álcool, nós teremos essa hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. E o que vem a ser um carbono saturado? É o carbono onde só tem ligações simples. Então, ele está ligado diretamente a esse carbono e vai corresponder aí à função álcool. Corresponde diretamente à função álcool. Quando é um enol, essa hidroxila estará ligada a um carbono insaturado, ou seja, carbono que faz ligação dupla. Então, está fazendo ligação dupla, ele é um carbono insaturado, e, consequentemente, nós temos o grupo funcional enol. E já o fenol, ele tem que estar ligado a uma cadeia fechada aromática, que nós já trabalhamos anteriormente. Essa cadeia fechada, ela tem que ter, no mínimo, 3 ligações duplas, e elas têm que ser o quê? Alternadas. Não é? Então, se eu tiver uma hidroxila ligada a esse tipo de cadeia, eu classifico como sendo um fenol. Então, consequentemente, no geraniol, vocês olham o ol no final, né, já te dá aí uma ideia do que pode ser. É um desses grupos que eu acabei de falar, né, então tem que ficar ligado nesses conectivos. Nós conhecemos a relação de nomenclatura seguida a regra da IUPAC, onde nós fazemos primeiramente a questão do prefixo, observamos a quantidade de carbonos na cadeia, vamos verificar o infixo, que indica o tipo de ligação existente nessa cadeia que nós definimos, e o sufixo é justamente a indicação do grupo funcional que faz parte dessa cadeia. Especificamente, nós temos um grupo aí que é a hidroxila, e a pergunta que não quer calar. O geraniol é o quê? Letra A é um álcool. Letra B, um enol. Letra C, fenol. Letra D, alcino. Então, o que a gente já pode cancelar aqui é o alcino. Que para ser um alcino tem que ter uma ligação tripla, não é? Então, eu vou dizer para vocês que é o álcool. E a minha explicação é justamente isso. A hidroxila está ligada, aqui a ligação da hidroxila, ela se liga a esse carbono aqui. Esse carbono que eu acabei de destacar para vocês, esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação simples, ó, com esse outro carbono. A ligação simples está aqui. A ligação simples é essa. Então, nós temos aí uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Né? Então, consequentemente, a função que nós temos aí é a função álcool, letra A. Tudo bem? Simples assim, identifique facilmente a hidroxila.
Se está ligada a um carbono saturado, já diz logo que é o álcool. E as classificações do álcool nós já vimos. Ele pode ser um álcool primário, pode ser secundário, terciário. Ele pode estar relacionado às suas quantidades. Se eu tivesse mais de um grupo de hidroxila, eu teria que colocar um multiplicador dizendo no final o ol, que significa aí a presença dessa hidroxila. Então, esses são os fatores de classificação do álcool propriamente dito. A questão só queria que a gente identificasse essa função. Então, a função existente aí é a função álcool. Ok? Vamos prosseguir aqui. A segunda, nós temos aí algumas ilustrações de cadeias moleculares, né, onde essas esferas significam aí os elementos formadores dessa cadeia. Então, nós vimos na legenda o hidrogênio, tem o carbono e tem o oxigênio. A questão é o seguinte: qual das figuras representa uma molécula pertencente à função álcool? Então, para pertencer à função álcool, nós precisamos de hidroxila. Então, olhando aí a estrutura, pelas legendas fica fácil, né? Pelas legendas fica fácil, ó, porque o oxigênio é essa representação. O hidrogênio é essa outra aqui. Então, elas têm que estar unidas, né? O único que eu vou encontrar essa apresentação é aqui, ó. Ela está ligada diretamente a esse carbono. E esse carbono aqui, ó, que eu vou marcar um X, né? Esse carbono é um carbono saturado. Então, nós temos um álcool aqui. Aqui é um álcool. E é o que a questão quer. Esse outro aqui não pode ser, porque você está vendo um oxigênio ligado a um carbono. Né? E tem outro oxigênio. A função que eu tenho aqui é uma função que nós vamos trabalhar mais à frente. Aqui passa a ser um éster. A função que nós temos aí é um éster. Essa aqui, ó, tá vendo que eu tenho um oxigênio que está ligado a um carbono. Consequentemente, nós temos a ligação dupla acontecendo aí. Então, esse grupo aqui, essa função que eu estou vendo, é de uma função chamada cetona, que nós vamos trabalhar hoje, se Deus quiser. E essa última aqui nós conhecemos, porque nós temos um oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos passa a ser um heteroátomo. Consequentemente, se é um heteroátomo, nós temos a função éter. Então, A é éter, B é cetona, C é o álcool que nós queremos, e D é éster, ok? D é o éster. Então, letra C é a resolução, é o gabarito. Vamos para a quarta. Um dos produtos mais usados como desinfetante é a creolina, formada por um grupo de compostos químicos fenólicos. Então, fenólicos arremete o que, crianças? Arremete a fenol, né? Lembrando que fenol, eu tenho também a presença da nossa amiga hidroxila. Então, veja aí. Os quais apresentam diferentes fórmulas estruturais. Vocês notam que nós temos aqui o composto aromático. Deixa eu fazer aqui, pegar um laser rapidinho. Nós temos aqui o benzeno, que corresponde à aromaticidade. E nós teremos especificamente a hidroxila ligada ao benzeno. Note que nós temos valências livres. Essas valências livres está indicando a posição de possíveis substituições. Porque não vai ser possível adicionar qualquer outro elemento no benzeno. Nós vimos por quê? Porque o benzeno é muito estável. Então, a possibilidade que acontece aí nessa reação é uma reação de substituição, que nós trabalharemos mais à frente. Então, note que aqui nós temos uma posição de valências livres. Essa primeira posição, ela vai corresponder ao carbono 1,2, que eu já falei isso para vocês, mas vou repetir, obviamente. Onde está a hidroxila, eu vou considerar como sendo o carbono 1. Onde está aqui a valência livre, vai ser o carbono 2. Então, no carbono 1,2, nós temos a posição orto. Falei isso para vocês e estou repetindo. Contando novamente, do que domina a cadeia, que é a hidroxila, e onde está a valência livre aqui, que é no carbono 3, bem que seria o carbono 2 que nós vimos, né? Então, carbono 1,3, aqui passa a ser meta, a posição. Faço a mesma contagem aqui, ó, carbono 1, 2, 3, aqui vai ser o carbono 4. Carbono 1, 4, a posição aqui corresponde à posição para. Observem, vou colocar bem aqui um PS. Você só utiliza orto, meta ou para, abreviei, vocês podem fazer essa abreviação normal,
orto, meta ou para, quando é uma dissubstituição no aromático. Quando ocorre isso. Dissubstituição, duas, né? Então, veja aqui. Aqui saiu um hidrogênio, entrou esse grupo. Aqui saiu outro elemento, no caso hidrogênio, para entrar um grupo. Então, se for uma dissubstituição, aí você é obrigado a usar orto, meta ou para, mediante as posições onde está ocorrendo essa substituição. Tudo bem? Mediante o que está dizendo aí, vamos lá. Os compostos apresentados anteriormente são denominados respectivamente. Esse nome Cresol, que vocês estão vendo, é um nomezinho UPAC, tá? Cresol, todos é considerado Cresol, porque nós teremos aqui uma hidroxila, que consequentemente seria um grupo metil, um CH3, tá? Que eu poderia, inclusive, chamar de outra maneira, poderia chamar de para-metilbenzeno ou para-metilfenol, porque eu estou vendo o grupo fenol. Se eu perguntar para vocês qual é a função que existe aqui nessa cadeia, vocês vão falar para mim que é o fenol. Por quê? Porque vocês estão vendo a hidroxila ligada ao anel aromático. Está ligado direto ao anel aromático, nós temos aí a função fenol. Então, consequentemente, qual vai ser aí o cresol existente? Qual vai ser o cresol? Qual cresol que nós temos? É o orto, meta e o para. A sequência é essa. Orto, meta, para. Não é isso? Não é orto, para, meta, que ele quer respectivamente. Então, é na sequência. Tem que ser a sequência orto, meta e a sequência para. Então, a gente só vê isso na letra C, né? Na letra C de campeões. Esses campeões estão aí do outro lado, que são vocês. Tudo bem? Deu para compreender isso daí? Não tenho áudio. Jorge, o senhor já respondeu essas questões. Eu já respondi. Todas, fiz todas, Gabriel. Todas. Só confirma para mim. Fiz todas. Não, acho que o senhor fez até exercícios propostos, não foi, não? Eu não fiz a de Enem, né? Tá, eu vou dar uma passada aqui. Deixa eu ver, professor. Eu não me recordo se eu tinha feito todas com vocês. Acho que essa daqui também fiz. Devo ter feito essa daqui também. Não foi, Ana Clara? Parou na quarta dos propostos, eu acho. Eu parei na quarta, né? Parei na quarta, deixa eu ver. Vamos fazer aqui, a gente já foi, beleza. Segunda, terceira, quarta. Ótimo, problema, muito obrigado. Eu estava recapitulando tudo. Não, isso é bom, com certeza. É porque eu tô nessa 24 horas dando aula e fico chamando Jesus de Genésio, acontece. Mas ainda bem que você me chamaram a atenção. Valeu, João, valeu, Ana, valeu, Camille, muito obrigado por vocês terem me chamado a atenção. Mas é bom que te relembrou, orto, meta e para, então não ficou nada perdido. Então vamos lá. A quarta também é uma questão de identificação, né? Nós temos em alguns grupos. Veja que aí é a vitamina C. No organismo, uma foto de vitamina C, né? A formulazinha da vitamina C para vocês aí. Contida em frutas cítricas, limão, tomate, pimentão verde, causa anomalia escorbuto, que aí vocês podem falar com o nosso professor de biologia, o Rodrigo Francisco, ele pode explicar a vocês o que é essa doença do escorbuto. Quem tem esse escorbuto, quem tem essa deficiência da vitamina C, são pessoas que têm ferimentos no canto da boca, né? Então, se você vê pessoas com um período de tempo com ferimentos no canto da boca, o principal indício é a falta da vitamina C. Ó, e eu lembro dessa aula, tá vendo aí? Minha amiga, essa aula eu assistia com vontade. Então, vamos lá. Contido em frutas cítricas, já falei, né? Tudo mais. Na estrutura, o número de grupos que caracterizam a função álcool é. Eu vou indicar o álcool aí. Deixa eu mostrar para vocês como é que vocês vão identificar o álcool. Eu vi que já tem hidroxila à vontade aqui, não é? Ó. Tem o hidroxila aqui no balde. Então, tenho que indicar que hidroxilas são essas. Então, veja só. Essa bem daqui, essa do finalzinho que eu estou fazendo um tracejado nela, ó. Essa hidroxila, ela está ligada num carbono insaturado. Vamos mudar de cor, professor, mude de cor. O carbono aqui, ó, esse vermelhinho, é insaturado, esse daqui também. Ou seja, nesses dois carbonos, a função aqui é a função enol. Não confunda
álcool com enol. O álcool, ele se classifica por ter hidroxila ligada a um carbono saturado. Ó aqui, ó. Esse carbono onde essa hidroxila está ligada, é simples, tá vendo? Ó? É simples. Do mesmo jeito, esse outro, ó. Também é simples as ligações existentes aí. Não é? Então, consequentemente, esses dois grupos de baixo não pode ser um álcool. Os dois são grupos enol. Então, nós temos duas classificações aqui, ó. Dois grupos álcool. Esses dois grupos aí é álcool. Ah, professor, mas porque tá junto aí, eu não consigo ver. Beleza, o Enem vai fazer isso mesmo. O Enem vai aglutinar para que você fique com dúvida. Então, vai estar ali, ó. É como se você estivesse tirando aqui, eu vou botar tudo no espaço para que vocês observem. E tá assim, ó. E aí que ele liga para a cadeia, enfim, a gente completa, né? Mas a representação de onde está essa hidroxila está indicando para a gente justamente as ligações simples. Ela está aglutinada para atrapalhar realmente. Ela quer isso, ela quer fazer isso. O aluno desatento perdeu uma questão. E chamar aqui, por exemplo, dizer que aqui tem 4 estruturas de álcool e vai marcar o D e vai estar errado, né? E vai estar errado. Agora, se você quiser sacanear o concorrente, você bota uma seta bem grandona aqui no D, ó. Aí você afasta assim para ele olhar, né? Ele vai olhar, com certeza. Pode ter certeza disso. Ele vai olhar. Ele fica esperando só um momento certo para poder colar de você. Aí você vai e marca aqui o B, bota só um pontinho no B. Só tem duas. Só tem duas estruturas aí de álcool. Ok? Então, simples assim para o reconhecimento aí e diferenciação entre o grupo álcool e o grupo enol. Tá? Então é letra B, tá ok, gente? Letra B. Apenas dois grupos aí representando o álcool. Vamos falar dessa estrutura que é a noz moscada. Mercadorias como os condimentos denominados cravo da Índia, noz moscada, pimenta do reino, canela, tiveram uma participação destacada na tecnologia de conservação de alimentos 500 anos atrás. Eram denominadas especiarias. O uso caseiro do cravo da Índia é um exemplo de como certas técnicas se incorporam à cultura popular. As donas de casa, atualmente, quando usam cravo da Índia, não relacionam com a função conservante, mas utilizam por ser uma ação flavorizante ou por tradição. Vai dar cheiro, né? Dá o cheiro na comida, enfim. Nós temos aí a estrutura da noz moscada. Sabendo que o princípio ativo mais abundante no cravo da Índia é o eugenol. Cuidado com esse ol. Cuidado com o ol, crianças. Muito cuidado. Não vão de cara dizer que aqui tem o álcool, não. Muito cuidado com o ol. Cuidado. Esse ol é o mesmo sufixo para álcool, mas é o mesmo que eu tenho em fenol. É o mesmo que eu tenho em enol. Então, muito cuidado com o ol. Muito cuidado. Estrutura representada anteriormente assinale a única alternativa correta. Bora ver qual é a única correta aí. O eugenol apresenta a fórmula molecular C8H12O2. Então, nós temos que ver o seguinte, o que tem aí, né? Eu vou colocar aqui os hidrogênios e carbonos. Ó. Todo pontinho que eu colocar aqui é carbono. Você já sabe disso. Então, todo pontinho aqui é carbono. Então, esse carbono aqui da ponta, ele tem 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, já está fazendo 4 ligações, ó. 2, 3, e eu tenho um hidrogêniozinho para mostrar a 4ª ligação. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, ó, que a ligação é simples. Nesse daqui eu não tenho, já tem 4. Aqui eu tenho 1, aqui também tenho 1, e aqui em cima eu tenho 1. Não posso esquecer que eu tenho também hidrogênios do outro lado, tá vendo, ó? Também tenho hidrogênios. Então, se é fórmula molecular, eu preciso contar todo mundo. Deixa eu só apagar esse ol aqui para não atrapalhar vocês. Vou apagar aqui esse ol. Na hora da contagem. Vamos contar os carbonos. Vamos iniciar com os carbonos. Quantos carbonos nós temos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 carbonos ou estou errado? São 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 carbonos. Pergunto a vocês, preciso prosseguir? Não, né? Fórmula molecular é fórmula molecular.
O que eu tenho de quantidade tem que estar aí contado o correto. Ali está me dando 8 carbonos, não está faltando 2, está errado. Então, já passo para frente. Já vou para outra alternativa. Isso aqui já não pode ser. Bora ver. O eugenol apresenta a função éter e fenol. Eu vou apagar todos os hidrogênios aqui que eu fiz. Vou apagar aqui. Para a gente poder enxergar o que ele está perguntando. Inclusive, isso daqui vai apagar, pronto. Ele está dizendo que ele tem a função éter e fenol. Eu acredito que sim, porque se eu tiver uma hidroxila bem aqui ligada a um aromático, hidroxila ligada ao anel aromático, eu tenho o grupo fenol. Simples assim. Identificação de grupos funcionais é 90% de questões em orgânica. Ele diz que tem éter. Temos, ó, aqui, ó o oxigênio. Esse oxigênio está ligado a 2 carbonos. Esse daqui do ladinho e esse aqui. Então, é um heteroátomo. Então, eu tenho oxigênio entre carbonos. Então, eu tenho o grupo éter. Tá correto. Eu tenho o grupo éter. Não é isso? Então, você bota um pontinho aqui para o teu concorrente não ver. O eugenol apresenta 5 carbonos sp2. 5 carbonos sp2. Bora ver. sp2 é quando ele tem ligações duplas. Então, ó, vou contar os carbonos aqui. Ó, vamos voltar para o vermelho para contar os carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou passar aqui, ó. 5, 6. Eu tenho 7 carbonos sp2. 7. Não são 5. Então, aqui está fora. O eugenol apresenta cadeia fechada alicíclica. A cadeia fechada, correto. Mas alicíclica está dizendo que ela é fechada, porém não é o quê? Aromática. Fechada, só que não aromática. Não tem aroma, não é aromática. Então, não condiz com a verdade. Nós temos um aromático aqui, sim. Então, não pode ser a letra D. O eugenol apresenta 4 ligações sigmas. 4 ligações sigma, gente? Toda ligação simples que eu tenho aí, eu conto sigma. Por exemplo, vou botar bem aqui o nosso amigo éter. Só o éter bem aqui, ó. Eu tenho 3 hidrogênios lá no carbono. Só aqui eu já tenho quantas sigmas? 1, 2, 3, 4. Só que eu tenho 4. E eu tenho várias ligações simples aqui, ó. Várias. Então não condiz com a verdade, né? Não condiz aqui com a verdade. Então tá falso aqui. Essa letra E. E aí a gente vai de letra B. Alguma pergunta? Vou fazer que nem o Christian. Bota um pontinho aí, quem entendeu. Opa, Camille, um pontinho, muito obrigado. Só que você nota que eu tenho um pouco mais de cabelo que ele, né? Esses 2 pontinhos é porque não entendeu, Kathleen? É porque eu perdi essa parte aí dele aí. Simires botou um pontinho. É porque Isabelle, ele pede 1 e o seu tem que ser 2, para ser diferente. Ah, tá certo, tudo bem. Eu tenho mais cabelo que ele. Tudo bem. Lindas canções que eu tenho visto de você nas redes sociais, viu, Isabelle? Parabéns. Então, para diferenciar do Christian, são 2 pontinhos, tá? Então, letra B de beleza, vamos embora. Sexto, os efeitos especiais do isogenol, presente, ó, noz moscada de novo, né? São conhecidas desde a antiga China. É notória a importância que essa molécula exerceu no comércio e na construção e na destruição de cidades. Que aí era ouro, né? As especiarias, elas eram buscadas. Então, nós temos a estrutura, aqui nós vimos que nós conhecemos já a presença do fenol e do éter. Então, vamos ver o que se pede aí entre verdadeiro e falso, né? Vamos ver o que se pede. Não esquece que nós temos o grupo fenol e o grupo éter aí, tá? Então, vamos lá. A molécula apresenta estrutura alicíclica insaturada. Bem, insaturada, sim. Você está vendo várias insaturações, né? Ó. Tem um duplo aqui, duplo aqui, duplo aqui.
Mas a alicíclica, nós vimos, ó, acabei de mostrar para vocês, a cadeia é fechada, mas não é aromática. E essa cadeia é aromática, então bote um Fzinho aqui. É falso, tá? A outra, apresenta 2 carbonos primários, 7 carbonos secundários e 1 carbono terciário. Nós temos que fazer. No olhômetro fica difícil. Então não perca tempo, não. Aliás, não se afobe, não, nesse tipo de questão onde você precisa contar os carbonos, tá? Então, bora aqui, ó. Esse carbono aqui, ele é primário. Por quê? Porque ele está ligado a esse outro carbono aqui, ó. Carbono primário, escutem só. Carbono primário é aquele carbono que se liga a um outro carbono, ou a nenhum. Como assim? Esse carboninho que está ligado bem que é o oxigênio, ele também é primário. Definição é, carbono primário é o carbono que se liga a outro carbono, no caso 1, ou a nenhum. Então, nós temos aí as duas definições relacionadas ao carbono primário. Por enquanto, está verdadeiro aqui, 2 carbonos primários. Por enquanto, é verdadeiro. 7 carbonos secundários. Então, veja só. Esse carbono... Eu vou mudar de cor para diferenciar, né? Melhor. Para diferenciar. Botar o vermelho não, botar uma outra cor. Eu vou botar aqui esse verdinho aqui. Em homenagem ao Palmeiras, segue o líder. Ana segue o líder. Então, ó. Esse é secundário. Não é? Ó, qual é o outro secundário? Esse é secundário. Esse aqui não é secundário, então não vou pintar. Esse é secundário. Esse também. Esse e esse. Então, esses todos de verde são secundários. Então, bora contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um para poder confirmar se realmente é um carbono secundário. Ah, tá bem aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Tá vendo? É o que eu tinha colocado de vermelho, mas ele tá aqui, ó. Então, são 7 realmente, ó. Porque tá ligado a 2 carbonos. Para ser secundário, esse carbono aqui se liga a 2. Então, a esse e a esse outro lá de cima. Então, também é verdade dizer que 7 carbonos secundários. E está dizendo que tem um carbono terciário. Tem um carbono terciário aí? Pelo que eu estou vendo, tem. Vou botar esse azulzinho bebê aqui, ó. É esse aqui, tá vendo? Ele está ligado a esses 3 carbonos aqui que eu estou circulando. Então, esse do centro aqui é um terciário. E é o único que nós temos. Então, é verdadeiro, tá? É verdadeiro essa afirmativa. Gente, eu tô meio fã, não sei se vocês percebem. Tô com o nariz entupido. Coisa de velho, né? Quando você não pode mudar o clima que velho fica desse jeito. Na outra, é uma estrutura com grupos funcionais compostos. Tem gente que vai me perguntar, professor, não entendi. Grupos funcionais compostos é porque tem mais de um grupo, né? Tem mais de um grupo aí, não tem? Tem. Quem? O fenol e o éter. Não é isso? Então, nós temos aqui o fenol e nós temos aqui o éter. Então, ele é composto, né? Faz a relação dele ter mais de um grupo aí. Então, também é verdadeiro. O grupo funcional hidroxila é caracterizado como um álcool. Hidroxila ligado aromático é fenol. Tá bem ali do lado. Então, aqui é falso. Aqui é falso. Segundo o conceito ácido-base de Arrhenius, essa molécula apresenta um caráter básico? Não. Vamos lembrar? Vamos lembrar o que dizia Arrhenius? Quando o Arrhenius definiu o ácido de Arrhenius é todo composto, que em meio aquoso libera o H+. A base, segundo Arrhenius, é todo composto que em meio aquoso libera OH-. Nesse nosso grupo aqui do eugenol, nós temos essa possibilidade aqui do fenol de liberar esse hidrogênio. Ele libera facilmente porque o anel aromático é estável. Então, tem uma facilidade dele liberar esse hidrogênio e, consequentemente, formalizar aí uma característica ácida. A gente vai falando de características ácidas e básicas, nós vamos entender isso daí. Então, esse composto, o isoeugenol, ele tem características ácidas,
não básicas. Então, é falso. É falso, ok? Então, nós temos aí a cenário alternativa que contém de cima para baixo a sequência correta, então a letra C, né? Letra C de campeões. Letra C de campeões. Vamos para a próxima. THC, ou tetrahidrocarbonil, ou tetrahidrocannabinol. Né? Acho que até o pessoal da psicologia deve conhecer esses compostos aí. Eu vi você cantando as músicas, eu achei muito bonito. Eu não sei se você tá com o cabelo escuro agora, a voz continua a mesma, óbvio, mas eu achei muito bonita a melodia. Foi no Instagram. E eu vi algumas pessoas curtindo. Né? Então, achei muito bonito. Só para efeito de informação. Então, o THC, ele ele é o princípio ativo dessa criança aqui, né? Da nossa amiga marihuana. Nossa amiga não, pelo amor de Deus. Da marihuana, conhecida popularmente como maconha. Né? Então, o THC, inclusive, existe aí algumas pessoas que necessitam desses princípios ativos, inclusive o chamado canabiol, que ele é proibido no Brasil. Então, eu estava vendo a reportagem uma vez de uma mãe que tem um filho que tem problema no sistema nervoso e precisa fazer uso desse remédio, né? Então, ele não vai fumar, nem a mãe fuma e joga fumaça na criança, pelo amor de Deus. Retira esse líquido e esse líquido é adicionado ao sistema, né? À corrente sanguínea e a criança ter aí um princípio de normalidade, né? Mas ele ainda é ilegal no Brasil. Nos Estados Unidos é muito mais comum, no Brasil é ilegal. Tá? Então ela precisou entrar na justiça para poder obter, né, essa substância, que é o princípio ativo aí da maconha. Então, voltando aqui para a estrutura, com o efeito de causar abandono das atividades sociais e reduz acentuadamente o desejo sexual. Então, maconha não é essas coisas que os pobres imaginam, né? Eu digo pobre porque tem gente que diz que é muito bom, né? Mas vamos lá. O THC apresenta na sua forma grupos funcionais. Então, veja que a gente conta uma historinha, fala um pouquinho de fatos, mas o que interessa é para a gente encontrar e definir os grupos funcionais existentes nela. Então, nós temos aqui o éter, é um heteroátomo, então o éter aqui. E nós temos aqui o fenol. Éter e fenol. Então, vamos lá. Letra A, álcool. Não temos álcool. Ah, professor, hidroxila. Aquela hidroxila está ligada a um anel aromático. Então, não é álcool. Seria álcool se, e somente se, aquela hidroxila estivesse ligada a essa cadeia fechada. Tranquilamente não é uma cadeia aromática. Aí sim, você pode classificar como álcool. Mas nesse fato aqui, não. Então, tudo que tiver álcool aqui vai embora. Fenol temos, né? Então, aqui foi embora. Fenol temos. Mas nós não temos cetona, vamos ver ela hoje. Então, não pode ser letra C. Fenol e éter, então bota um pontinho aqui, porque o teu concorrente não sabe. Confunde Jesus com Genésio, ele não sabe, você sabe, ele não. Bote um pontinho. E enol e éter. Para ser enol, tinha que ter aqui, ó. Tinha que estar assim, ó. A dupla estava aqui, ó. Então, nós teríamos a hidroxila ligada a esse carbono saturado. Aliás, insaturado, perdão. Insaturado. Aí sim seria o enol. Então, letra E está errada. Letra D é a correta. Ok? Letra D é a correta. Deu para entender isso daí? Bote 2 pontinhos aí, quem entendeu. Ele não gosta de ficar plagiando os outros. Ainda mais que fica um vídeo gravado, né? Mas deu para compreender, né? Não deu, gente? Essa questão da hidroxila ligada a tipo de carbono. Se é saturado, se é insaturado. Ok. Valeu. Amanda Beatriz, pode sentar na frente. Pode sentar na frente, senão eu vou falar para sua mãe. Ela me deu carta branca para botar você na primeira fileira ali perto de mim. Pode sentar na frente. Vamos lá, prosseguindo. O benzopireno. Perdão, pessoal. O benzopireno é um composto reconhecido como carcinógeno. Esse composto é encontrado, por exemplo, na fumaça de cigarro. Aí, gente, eu fumo cigarro eletrônico. Não adianta nada, criança. Cigarro eletrônico mata do mesmo jeito. Se brincar,
até mais rápido, né? Porque ele sintetiza muito mais rápido, tem o alcatrão, e tem essa criança bem bonitinha que vocês estão vendo aí na estrutura, né? Ah, mas eu não fumo, mas meu pai e minha mãe fumam. Ah, então você é um fumante passivo, como eu já fui também. Quando morava com meus pais também tinham esse mau hábito. Então, veja só, esse composto é encontrado, por exemplo, na fumaça de cigarro, em carnes grelhadas, em carvão. Então, aquela gordurinha que cai, né? Tá lá, você tá assando aquela carne bonita, aquela gordurinha que cai, ela produz essa estrutura que vocês estão vendo aí e volta para a carne. E a gente, ó, bota para dentro, né? Então, nós somos bem saudáveis. Por uma série de reações catalisadas por enzimas, o benzopireno, absorvido ou ingerido, é transformado em outro composto, como mostra na figura. Então, vai ocorrer o processo de oxidação. Então, nós temos aqui, ó, isso daqui é um aromático, totalmente aromático, polinucleado, que vocês estão vendo, né? Ele é um polinucleado, e o nomezinho lá está dizendo, né? É o benzopireno. Vai ocorrer a oxidação por enzimas e vai haver a formação dessa nova estrutura aqui. Deixa eu mostrar o que foi que aconteceu aqui. Como oxidou, como teve a presença do oxigênio, bem aqui na ponta, se vocês observarem, bem aqui na ponta, ó, vai haver o rompimento dessas duas ligações duplas. Tá vendo? Tá aqui, ó, essa e essa. Essas duas ligações duplas, elas rompem, né, pela ação das enzimas, elas vão romper, e nesse rompimento, vai haver a formação de duas ligações, tanto aqui quanto aqui, onde vocês estão vendo que eu pintei de azul. Nessa primeira, que representa essa daqui, eu vou até pintar de azul, ela se uniu a um oxigênio. Então, do jeito que ela fez, aí, ela fez um ciclo, né? Ela fechou uma cadeia. É o chamado éter de 3 pontos, ou éter cíclico, né? Fechou a cadeia. Quando vocês observarem éteres derivados de ligações duplas, ou seja, de insaturações, vocês conhecem muito bem o nome. Eu já falei isso para vocês. É o chamado epóxido. É o epóxido, né? Ou oxirano. Epóxido ou oxirano, mas muito mais epóxido, tá? Guardem muito mais essa expressão epóxido do que oxirano. Então, quando isso acontecer, observarem uma estrutura que vocês veem uma cadeia fechada, ou mesmo uma cadeia aberta, onde nessa cadeia aberta vocês veem um oxigênio lá em cima, né, ligado diretamente a 2 carbonos, vocês têm esse grupo epóxido, que é justamente, para quem não lembra, é um éter de cadeia fechada. Éter de cadeia fechada. Pronto. Então, nós temos aí o epóxido. Ficou feio ali aquele... Vou apagar aqui que eu sou muito... Eu fico só olhando para ela depois. Melhorar aqui, pronto. Esse outro aqui, que foi o que aconteceu, também houve o rompimento daquela dupla que eu mostrei, ela rompeu. E aqui houve a formação de 2 grupos hidroxila, ou seja, 2 grupos álcool. Então, se são 2, né, é di. E como nós temos hidroxila ligada a carbonos saturados, com ligações simples agora, então nós temos 2 álcools, então defino como ol, diol, né? Então nós temos aí diol formado, né? Nós vamos ver que isso daí é a chamada oxidação branda. Lá mais à frente eu vou falar disso para vocês, vou relembrar isso a vocês. Então o que está acontecendo é uma oxidação branda e produz 2 grupos álcool que são paralelos, né, ou vicinais, como queiro chamar, e nós definimos como sendo o diol. Já deu para responder a questão, não já? Mas vamos lá. O composto formado pode ligar-se ao DNA, promover alterações e mutações cancerígenas. Em relação ao benzenopireno e suas transformações, é correto afirmar, letra A, o composto formado é um epóxidiol. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém tem alguma dúvida? É o epóxidiol. Bote um pontinho aqui. Deixa um pontinho bem pequenininho para o teu concorrente não ver. Vamos analisar as outras. O composto formado é insolúvel em água. O composto formado é insolúvel em água. É errado. Está incorreto. Ele é solúvel. Ele não é insolúvel. Veja só. Aqui, esse composto ele tem características polares também. Ele não é só apolar, não. Ele tem característica polar e apolar. Onde é que nós vimos isso, professor?
Essa característica polar está onde? Está no oxigênio. Eu tenho vários grupos de oxigênio aí. Então, esse oxigênio, ele consegue fazer o quê? Ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Ou seja, se ele faz ligação de hidrogênio, ele se liga a quem? A água. Tranquilamente. Então, ele é solúvel, sim. Ele não tem uma ótima solubilidade. Se você for fazer a relação dele com a água, você vai ver uma mistura heterogênea. Você consegue identificar quem é a água e quem é o processo do benzeno pireno. Então, simples assim, tá? Ele não é insolúvel, ele tem um pouco de solubilidade, sim. Na letra C, o benzeno pireno é aromático mononucleado. Qual é o erro aí? Qual é o erro? Ele é mono? Ele é poli, né? Nós temos várias cadeias fechadas aí, aromáticas, né? Nós temos vários anéis aromáticos aí. Eles são, inclusive, condensados. Então, não é mono, é poli, tá? Então, o mono é que vai indicar aí o erro, né? Aí lembra da professora Bárbara, o nome dela é Bárbara Apoliana. Já viram isso, o nome dela? É Apoliana, né? Tá negando o nome dela. Ela fala isso para mim. Na letra D, as mutações decorrem da redução enzimática. Não é uma redução, gente. Não é uma redução. É uma oxidação. É oxidação, não redução. Por isso que nós temos que ler a historinha, tá? Leiam a historinha, observem a historinha. Não vão diretamente para as alternativas. Leia a história que aqui pode ter resolução. Então, letra A de aprovados no Enem. Próxima. O etanol de capim transgênico. Gente, agora essa história aqui é grande. Eu vou ler um pouquinho. Vamos ver se tem alguma coisa para informar para a gente. Uma variedade transgênica do capim, com esse nomezinho aí lindo, né, que vocês estão vendo aí, poderá aumentar até 1/3 a produção de etanol a partir dessa planta muito comum nos Estados Unidos. Ela é objeto de estudos para a produção de biocombustíveis por meio de enzimas que quebram e transformam as moléculas do vegetal. Pesquisadores do The Samuel Roberts Foundation, eu não consigo dizer isso daí, meu inglês se resume a The Books on the Table, esse nome aí que vocês estão vendo também bonitinho, mostram o desenvolvimento de uma variedade transgênica, que uma alteração genética que reduziu drasticamente a lignina, a estrutura da planta. A lignina é uma macromolécula de parede celular que confere rigidez ao vegetal, mas interfere no processo de produção. Com menos lignina, a fabricação de etanol se tornará mais barata, porque será feito numa temperatura mais baixa e com 1/3 das enzimas usadas para um capim convencional. Essa ideia é muito boa. Eu não conhecia. Só conheço o processo de produção do álcool, que é o da cana-de-açúcar, onde ele vai fazer lá a garapa. Dessa garapa vai fazer o melaço. Do melaço vem a formação do mosto, que é o suco, né? E desse suco do mosto, aí vem o processo de produção do álcool. Então demora um pouco mais, né? Exige realmente muita energia. A lignina é uma macromolécula classificada de acordo com a quantidade relativa dos monômeros constituídos. Um desses monômeros é o radical para-hidroxifenila. Olha as posições que nós tínhamos falado lá no início, né? Para-hidroxifenila. Então, se é um para, ele está falando hidrox, eu tenho hidrogênio. Para-hidroxifenila. Então, tem isso daqui, né? E se é para a fenila, a representação dela está bem aqui embaixo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho. Tá dando para visualizar direitinho isso daí que eu fiz? Que ficou lá embaixo. Mas veja que vou até botar aqui uma seta para poder indicar o que eu estou querendo relacionar o para. Vem aqui, ó. A posição aqui é 1 e a posição 4. Ó, carbono 1, carbono 4. Carbono 1 e 4, a posição é para. Por isso que ela diz isso, ó. Para hidrox, ó, o hidrox aqui, ó. Para hidroxifenila. Qual a diferença de fenila para benzila, professor? Eu não lembro, eu sei que vai cair isso no Enem. Beleza, então bora aqui. O radical fenil. Esse radical aqui, onde eu tenho uma valência livre, o aromático uma valência livre.
O radical benzil, que eu volto a frisar que o benzil, ele não é proposto pela IUPAC, a IUPAC apenas o aceita, é esse aqui, ó, CH2, ligado diretamente ao aromático. Então, esse é o fenil e esse é o benzil. Eles são diferentes, tá? São diferentes, embora tenha a presença do aromático. A valência livre IL está aqui no fenil. É como se fosse um fenol e a hidroxila foi embora e deixou só a valência livre. O benzil do mesmo jeito, né? A valência livre fica agora do outro lado, fica aqui, ó. Aqui onde eu estou botando a seta é a valência livre. A ligação é por aqui, tá? Então, não confundam um com o outro. Bora lá. Na nona aí. A lignina é uma macromolécula classificada de acordo com a quantidade que eu já li ali embaixo, né? Só vou repetir. Para a hidroxenila. Esse radical, apresenta cadeia carbônica saturada. Cadeia carbônica saturada. O que é que vocês acham? Cadeia carbônica saturada, apresenta? É falso. Por quê? Saturada. Saturada, ligações simples. Isso aí. Então, nós não estamos vendo ligações simples, além da questão aqui com a valência livre, que é outra coisa, né? É outra coisa. Então, não é. 2, possui anel aromático? Óbvio. Tá aqui o anel aromático. Olha o aromático aqui, as 3 duplas alternadas. Né? Então, tem anel aromático, sim. Anel aromático, com certeza, né? Anel aromático, com certeza. Então, essa é verdadeira. A terceira é um álcool, jamais. Aqui é um fenol. Fenol, hidroxila ligada a aromático. Hidroxila ligada a aromático é fenol. Então, é letra B. Porque só o 2 é o correto. Né? E só o 2 é o correto. Letra B. Vamos para a última. A última não, a 10ª. A última, tô ficando doido. Algumas substâncias, quando adicionadas à gasolina, aumentam a sua resistência à compressão, sendo, portanto, antidetonantes. Recomendada pelo Conselho Nacional de Petróleo, o metilterquibutil-éter, vocês vão ouvir falar muito disso, tá? Isso daqui é um biocombustível. Ele é um biocombustível, tá? Ele é natural. Então, o MTBE, que é a abreviação de éter metilterquibutil, ou butílico, como queiram, né? Pode ser utilizado como antidetonante em quantidade controlada. O MTBE pode ser obtido pela reação em presença de catalisador, no caso aqui o metanol, com o metilpropeno. Eu vou colocar aqui, ó, ficaria melhor se eu tivesse colocado 2-metilpropeno. A questão deixou um pouco a desejar em relação a essa informação. Então, veja por que eu estou dizendo isso. Tem 2 maneiras de você fazer. Primeiro, ele deu para a gente aqui, quem são os elementos, mostrou para mim um grupo funcional éter, tá bem aqui bonitinho, ó, e mostrou para mim um grupo funcional álcool. Ele quer que nós reagimos esse álcool com essa estrutura para produzir esse biocombustível aqui, que é o MTBE. Então, como é que a gente faz? Como é que faz? Vamos distribuir todos os elementos. Vou pegar o metanol. Metanol, met, um carbono. Ó, o hidroxila vai estar bem aqui, ó. Né? Hidroxilazinha vai estar bem aqui. Então, nós temos o metanol. Que vai reagir com esse 2-metilpropeno. Então, bem aqui, eu vou fazer até passo a passo. Eu vou colocar assim, ó. A dupla ligação. Vou colocar um hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui, né? Para fechar as 4 ligações. Vou botar o carbono e vou botar aqui o metil, que ele disse que está no carbono 2. E o outro aqui, né? Ó. Mediante a relação que vai acontecer, vai haver um rompimento de ligação bem aqui na dupla. Nesse rompimento de ligação, vai romper a ligação bem aqui da dupla. Ó. Rompeu, não é? Ó. Quando há esse rompimento, vai abrir possibilidade aqui de uma ligação nesse carbono e uma ligação livre nesse outro. Por quê? Porque esse carbono ele vai formar o que nós chamamos de carbocátion. São palavras lindas, né? Esse carbocátion, ele vai
por uma reação, ele retira, crianças, esse hidrogênio. Quando ele retirou esse hidrogênio, ele não tem mais essa dupla, obviamente, né? Agora tem uma ligação simples. O hidrogênio agora vai fazer parte dessa cadeia, né? Aquela ligação que foi formada. Então, ele está aqui, ó. Trocando em miúdos, eu fiquei com essa estrutura aqui, ó. Eu fiquei com TERC. Eu fiquei com carbono terciário. Ficou assim, ó. Ficou assim, tá vendo? Agora eu tenho um CH3 aqui. Eu tenho um CH3 aqui. E eu tenho um CH3 aqui. E uma valência livre aqui, ó. Bonitinho, ó. A valência livre tá aqui. Como eu não tenho mais o outro elemento ali, não tenho mais esse hidrogênio, ele saiu, a ligação ficou simples agora, eu vou juntar todo mundo. Eu vou fazer isso aqui. Que vai haver atração do positivo com o negativo, porque aqui fica negativo, ó. Vai ficar negativo no oxigênio. Então, ele junta todo mundo, né? Deixa eu apagar, tá muito próximo, então vai ficar muito junto, pode confundir quando vocês estiverem olhando a aula novamente. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou desenhar novamente. Agora, a ligação, vou até mudar de cor, para ficar bonitinho. Vai estar ligado aqui, ó. Aquela valência livre vem para cá, ó. Aí vai ficar o carbono aqui, com um CH3 aqui, um CH3 aqui, e o outro aqui. E essa estrutura é o quê? É o TERC, é um carbono terciário. TERC o quê? Butil, é isso? TERC butil, juntando-se aqui com o amigo metanol, produzindo essa estrutura aqui. Eu fiz, eu botei em carbonos e hidrogênios para mostrar essa reação acontecendo. E aí minhas crianças não erram, porque você vai verificar onde é que tem um carbonos terciários. Então, até poderia ter aqui, ó. Né? Aliás, aqui não tem o terciário, que aqui é a ligação. Aqui também não tem, ó. Né? Aqui é a ligação direta do oxigênio. Eu só tenho na letra C e na letra D. Não pode ser a letra C, porque aqui seria um carbono terciário, tá vendo? Ó, esse carbono estaria ligado, aliás, quaternário. Estaria ligado a 4 carbonos, e não é. Então, não é a letra C. Aí você bota só aqui uma seta migrando para quebrar as pernas do teu concorrente. Porque a correta é a letra D. A letra D que corresponde à reação correta. Lindo essa questão, né? Ou questão linda. A única falha que eu achei foi não ter colocado a posição 2 aqui, ó. E quando ele não coloca a posição, metil, dá a entender que é no carbono 1. Então, complicaria eu fazer essa quebra aqui. Não dava para fazer, tá? Ficava diferente. E aí nós temos a relação correta. Tudo bem? Deu para entender essa daí? Coloque os 2 pontinhos aí para eu poder verificar enquanto eu tomo aquela velha água. Se deu para entender por que ficou essa letra D. Isso, muito feliz, fico muito feliz, muito feliz, muito feliz, fico muito feliz. Vamos lá, vamos continuar, a vida continua. Seção Enem, essa daqui é muito fácil, a questão aí, inclusive eu fiz essa questão aí. Não foi eu que construí, tá? Eu fiz essa questão, só isso. Os pesticidas modernos são divididos em várias classes, entre as quais se destacam organofosforados. Então, tem o fósforo, né? Materiais que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um átomo central de fósforo, ao qual estão ligados outros átomos ou grupos de átomos, como oxigênio, enxofre. Grupos metox, cuidado, ei, metox ou etox. Pergunto a vocês, que grupo funcional eu tenho nessa relação de ox? Não esqueçam, crianças. Ouviram o conectivo ox? É de quem? É de éter. Metox, um carbono ligado ao oxigênio. Etox, 2 carbonos ligados ao oxigênio. Propox, 3 carbonos ligados ao oxigênio, né? Então não tem como errar, gente. Não tem como errar essa função éter. Então, nós temos esse grupo metox ou petox, ou etox, né? Ou um radical orgânico de cadeia longa. Os órgãos... Deixa eu colocar aqui do lado, é um éter, tá? Éter. Pronto, éter. Os organofosforados são divididos em 3 subclasses. Do tipo A, na qual o oxigênio não se incorpora na molécula. O tipo B, na qual o oxigênio, que faz dupla ligação com o fósforo,
é substituído pelo enxofre. Então, saiu o oxigênio, entrou o enxofre. Isso acontece naturalmente, tá? Eles são da mesma família, então é muito mais fácil fazer esse tipo de substituição. E do tipo C, no qual 2 oxigênios são substituídos por enxofre. 2 são substituídos por enxofre. Beleza. Um exemplo de pesticida organofosforado tipo B, que apresenta grupo etox na sua estrutura. Então, ó, se é etox, é porque nós temos isso aqui. CH3, CH2, ó, não é? Então, nós temos o grupo etox. Essa questão se resolve facilmente. Se você for para a letra A, já não é. Eu tenho 2 grupos metox. Aqui não é o tipo B, ele quer o tipo B. Que é o tipo B, esse oxigênio foi substituído por enxofre. Simples assim. Então, não pode ser a letra A. A letra B está substituído por enxofre. Beleza, mas eu tenho 2 grupos metox. Aqui é metox, ó. Esse que eu estou fazendo aqui, ó, é o metox. A questão pede um etox, né? Aliás, 2 etox. Então, não pode ser a letra B. Na letra C, também tem o metox, ó. Também tem o metox. Não pode ser a letra C. Na letra D, eu tenho o metox. Ainda é um apenas, né? Ó, só tenho ele. Então, também não pode ser a letra D. Só nos resta a letra E. Que ela tem 2 grupos etox. Tá aqui, ó. 2 grupos etox. E houve a substituição do enxofre do oxigênio pelo enxofre. Não é verdade? Substituiu. Então, é uma questão simples, fácil, que um aluno que está bem ligado sobre os grupos funcionais não perde essa questão de jeito nenhum. Letra E. E aí eu não fiz as outras, que no caso seria a segunda, né? Não deu para fazer as outras, não. Pra gente também não perder tanto tempo. Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês tomarem aquela água, para vocês jogarem aquela água no rosto, né? Porque aula de Química e Física, assim, na sequência, é um pouco desumano, né? Ainda mais 2 professores desprovidos de cabelo, como eu e o Christian. Então, dá realmente uma certa angústia. Tome uma água enquanto eu procuro um novo slide. É um slide bem mais curto, onde eu já começo a fazer questões também com ele, né? Que é a parte aí da frente C, módulo 7, falando sobre os novos grupos funcionais, agora o carbonilados, que é cetona e aldeído. Então, vou falar algumas coisinhas deles que é importante, ressaltando que o Bernoulli, ele avança mesmo, isso é muito bom, pelo avanço que eles fazem nas questões e no próprio conteúdo, e a gente vai trabalhar isso agora. Ok? Já tomaram a aguinha? Já deu para tomar água aí? Já deu para dar aquela velha respirada? Eu também respirei aqui, vou tomar minha água, vou tomar a aguinha aqui também. Ótimo. A gente tem 3 aulas de física seguida na terça. É mesmo. Vocês são heróis. Isso sim é sacanagem, na minha opinião. Vocês são heróis. Parabéns. Vocês são resistentes. É o No Limite, né? Agora o programa aí da velha Globo, No Limite. Mas é no limite mesmo, porque no limite você vai lá, você vai chegar no limite. Assim, tô chegando, tá acabando, eu vou chegar, vou conseguir. Olá, Rebeca, você tá aí de ladinho assim, olhando para mim, sorrindo. Tudo bem, Rebeca? Bem, bora lá. Brincadeiras à parte, mas vamos para falar de coisa séria. Vou espelhar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Tá aparecendo agora, né? Pronto. Então, frente C, módulo 7. Agora falaremos de aldeídos e cetonas. Você fala de aldeído, lembrando que peguei tudo Bernoulli. O que eu vou direto no assunto? Isso aqui é o radical de um aldeído. Isso aqui é o radical de um aldeído. Vocês estão vendo o grupo carbonila. Professor, o que é carbonila? É um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Isso é carbonila. Então, faz parte aí de grupos carbonilados. Quais são os grupos carbonilados? Aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Esses são os grupos carbonilados. Todos eles têm a presença da carbonila. Ok? Então, composto que possui grupo funcional a carbonila,
no caso, um carbono primário, enfim, ou seja, ligado a pelo menos um átomo de hidrogênio que corresponde ao aldeído. Ó. Então, o aldeído tem que estar ligado a um átomo de hidrogênio. Muito cuidado, que essa coisinha aqui que vocês estão vendo, a forma estrutural, ela pode ser abreviada. Ela pode ser assim, ó, CHO. O CHO é essa mesma estrutura. Professor, mas aí não seria um álcool? Me perguntaram isso em outras aulas. Não seria um álcool, não? Negativo. Veja só, eu vou ampliar a tua visão aqui. Eu vou ampliar a tua visão. O carbono, ele faz 4 ligações. 4, né? Se eu ligar, então aqui é uma cadeia qualquer, vou botar aqui um Rzinho para representar uma cadeia qualquer. Se eu ligar esse carbono a esse hidrogênio, ele ainda está fazendo 2, tá vendo? Ó, uma com esse daqui, com esse R, 2 com esse hidrogênio. Ele não está se estabilizando. E o hidrogênio, por ter apenas um elétron, só precisa de uma ligação. Só que eu tenho um oxigênio do lado. Então, como é que eu vou conseguir fazer essa estabilização, gente? Isso aqui não existe. Isso não existe. A dupla ligação está diretamente do carbono para o oxigênio. Não é isso? Eles estão ligando diretamente. E esse hidrogênio é o que vai corresponder à nova ligação para estabilizar o carbono. Então, muito cuidado. Isso não é álcool, ok? Isso é um aldeído. Nomenclatura do aldeído, assim como os hidrocarbonetos, vocês vão colocar o prefixo, vão colocar o infixo e vão colocar o sufixo -al. Tira o O de hidrocarbonetos e coloca -al de aldeído. Simples assim. Coloco -al de aldeído. Isso é a nomenclatura IUPAC, ou nomenclatura sistemática, se quiser anotar isso é bom. Nomenclatura sistemática ou IUPAC. Tá ok? Até aí tudo bem, gente? Até aí tudo bem? Posso prosseguir? Alguma pergunta? Alguma informação? Alguma dica? Então, estou prosseguindo, tá? Vamos para o exemplo. Vamos ver exemplo ali. Vou apagar o nome da carbonila. Não precisa não, que é exemplo, né? Então, esse daqui é que nós conhecemos como o aldeído mais simples. Note que nós temos a carbonila ligada a 2 hidrogênios, né? E mesmo assim, ele é aldeído? É. Independente se é 2 hidrogênios ou 1, nós consideramos como sendo aldeído. Aqui é apenas um carbono, né? Ó, um carbono. E é algo que eu preciso salientar a vocês, que quando vocês vão contar as cadeias carbônicas, né, dizer a posição dos grupos funcionais, quando vocês tiverem um grupo carbonilado, aí deixa que é o aldeído. Então, você tem que começar a contar por esse carbono. Pelo carbono da carbonila. Vou mostrar para vocês agora. Mas antes, MET. O que é MET? É o prefixo. É o prefixo de um carbono. Aqui eu tenho um carbono, né? Acabei de colocar. AN. Ligação simples, né? Ó, é o infixo AN. Aqui é o infixo. E AL é o sufixo, indicando a presença do grupo funcional aldeído. Ele é um metanal, se você for muito ao pé da letra, mas pode chamar de formaldeído normalmente, que ele também atende. Formaldeído. Lembra o quê? Lembra o formol, né? Lembra o formol, aquele mesmo que é utilizado para embalsamar corpos, não é isso? Então, o aldeído existente aí, com apenas um carbono. Simples assim. Veja o propanal. Como é que seria? Como é que eu contaria essa cadeia, professor? Seria da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Eu vou lembrar isso daqui para vocês, ó. Qual é a ordem de prioridade na contagem das cadeias? Primeiro, grupo funcional. É mais prioritário do que insaturações, que tem mais prioridade do que as ramificações. Simples assim. Olhou para a cadeia, viu o grupo funcional, vai contar os carbonos o mais próximo possível do grupo funcional. Olhou para a cadeia, não tem grupo funcional, mas tem insaturação, dupla ou tripla ligação, vai contar os carbonos o mais próximo possível da dupla ou da tripla ligação. Olhou para a cadeia, não tem grupo funcional, não tem saturação, mas tem ramificação, vai contar a cadeia o mais próximo possível da ramificação. E assim vocês terminam de fazer a nomenclatura sistemática de qualquer grupo orgânico, de qualquer representação de cadeia orgânica. Tudo bem?
Então, veja que eu vou contar, porque eu encontrei aqui o grupo funcional aldeído, tá bem aqui, ó. Aqui é o aldeído. Então, consequentemente, eu tenho e sou obrigado a contar com esse carbono aqui. Então, ele é o carbono 1 direto. Outra dica que eu dou para vocês sobre o aldeído. Vocês nunca vão encontrar o aldeído no meio de uma cadeia. Nunca. Nunca vão encontrar um aldeído no meio de uma cadeia. Principalmente se for uma cadeia aberta. Você não encontra de jeito nenhum. Ele sempre será o carbono 1. Sempre. Sempre será o carbono 1. Não tem como confundir aldeído com cetona. Não tem. Vou mostrar para vocês que a cetona é totalmente diferente do aldeído. Então, veja aí. Carbono 1, aqui será o carbono 2 e aqui será o carbono 3. Então, 1, 2, 3. Por isso que o nome ficou prop, porque nós temos 3 carbonos, tá vendo? 1, 2, 3 carbonos. Então, eu tenho que contar o carbono da carbonila. Não esqueçam, contem o carbono da carbonila também. Então, prop 3 carbonos. É a ligação simples existente nesses 3 carbonos aqui, ó. Então, aqui é o prefixo, aqui é o infixo, e o sufixo é a indicação do grupo funcional, que é o nosso amigo aldeído. Então, esse al é de aldeído. Então, propanal. Professor, eu vi em livros um pouco mais antigos que eu posso colocar assim, propan 1-al. Tá errado? Não, não tá errado. Só tá desatualizado. Ah, eu vi no livro que o papai estudava, e lá no livro que o papai estudava tinha assim, um propanal. Tá errado. Esse daqui é mais antigo ainda. Que aqui ele está indicando a posição, o carbono, onde eu defini o grupo al. Né? Então é mais antigo ainda. O ideal é que você não seja tão enfático de colocar, por exemplo, se você identificou um grupo funcional no carbono 1, você não precisa colocar o carbono 1. Se você identificou uma insaturação no carbono 1, você também não é obrigado a colocar. E do mesmo jeito para a ramificação. Se está no carbono 1, também não precisa colocar essa ramificação. Por isso que naquela questão eu disse para vocês que ficou um pouco fora do contexto, porque ele não colocou a posição do grupo metil. Então, se ele não colocar a posição do grupo metil, está indicando que esse grupo está no carbono 1. É assim que vocês têm que fazer relevância. É assim que vocês têm que fazer a relação, quando possivelmente em uma nomenclatura não indicar a posição nem de grupo funcional, nem de insaturação e muito menos de ramificação. Muito cuidado com essa ênfase que você queira fazer aí na sua representatividade da nomenclatura. Muito cuidado. Ok? Deixa eu apagar aqui que eu vou falar da usual. A usual, ela... Devo dizer a vocês que ela vai aparecer lá no Enem. Ela gosta de aparecer para pegar aquele aluno que está andando só no mesmo caminho. Como assim, professor? Aquele aluno que se agarra apenas só na regrinha da IUPAC, prefixo, infixo e o sufixo. Aquele aluno que se depara com a usual, ele se perde. Fica perdido, fica parecendo um interestelar, procurando lá mexer nos livros para que a filha dele conseguisse entender. Fica perdido. A nomenclatura usual do aldeído, assim como utiliza no álcool, né? Nós vamos ter aí o início, né? Você inicia com o aldeído, você identificou a função, inicia com o aldeído. Aí você vai fazer a relação do prefixo, do infixo, do sufixo. Só que o sufixo não é mais o al, gente. Porque já iniciou com o aldeído, o sufixo é oico. Você inicia o aldeído, vai ver o quanto de carbono você tem na cadeia, multiplicação que tem nesses carbonos, e não termina mais com al, termina com oico. Olha o exemplo. Aldeído metanóico, que é o mesmo metanal que nós vimos, né? É o mesmo metanal aqui, ó. Aí o PAC dele seria isso. Metanal ou formaldeído que nós tínhamos visto, né? Vai estar metal, professor. Deixa eu adicionar logo alguém aqui. É o Raimundo, ou João, ou Raimundo, ou João Raimundo, tanto faz, gente boa. Então aqui é metanal. Deixa eu só apagar bem aqui. Para colocar direitinho, que é an de ligação simples e al de aldeído, né? Então aí seria o metanal segundo a IUPAC. Mas a usual dele é aldeído, ó. Veja que eu já iniciei com a indicação do grupo, no caso da função aldeído,
Met, esse met é justamente o prefixo aqui, ó. An, esse an é o infixo. E o oico será o sufixo. E isso na representação de uma nomenclatura usual. Nomenclatura usual é essa. Veja esse outro, eu tenho 2 carbonos, ó, tem o carbono 1 e tem o carbono 2. Aldeído etanóico, et, 2, né? E completo aí com a insaturação an e vou terminar com o sufixo oico. Então, aldeído etanóico, ou como nós conhecemos muito mais popularmente, né? Muito mais o nome dele popular, é aldeído acético. Aldeído acético é muito conhecido. Então, cuidado, esse acete, né, ó, corresponde a 2 carbonos. 2 carbonos. Notem que nós temos algumas regrinhas que precisam ser relembradas, não é? Se fosse ao pé da letra, que seria etanal. Seria o etanal, né? Et, 2 carbonos, an, ligação simples, al de aldeído. Porém, aí é o usual, e nós estamos vendo que ele inicia com o grupo aldeído para depois definir prefixo, infixo e o sufixo oico. O outro é aldeído benzoico, né? Muito lindinho, né? Aldeído benzoico. Veja que o grupo aldeído está aqui, ó. Esse outro grupo aqui é o benzeno. Não é isso? Por isso que ficou aldeído ben, que é a cadeia, né? A cadeia carbônica, e oico no final, aldeído benzoico. Ou, se você é bem mais moderno, vai chamar de benzaldeído. Benzaldeído, que é justamente o benzeno, e aldeído, benzaldeído. Lindo, 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 lindo esse nome, tá? Benzaldeído. Tudo bem? Cetonas, crianças. Vamos ver que cetona também é um grupo carbonilado. E esse grupo carbonilado, ele nunca estará no carbono primário, sempre será um carbono secundário, ou seja, vai estar no meio da cadeia. Ele nunca está nas extremidades. Essa carbonila que indica a presença desse grupo cetona, ele nunca estará nas extremidades, sempre no centro, sempre no meio da cadeia. Ok? Do carbono 2 para lá. Nunca será o carbono 1. Nunca. Nunca será o carbono 1, tá? Se eu tivesse que fazer uma representação dele, colocaria a carbonila aqui, ó, e estaria ligando essa carbonila a 2 outros grupos carbônicos, na verdade, 2 carbonos aqui especificamente, que é de uma cadeia carbônica, obviamente, não é? Então, veja aí na nomenclatura e o PAC, assim como o aldeído, a gente vai fazer a representação, a retirada do O, de hidrocarboneto, e vamos adicionar o sufixo ona. Adiciona ona no lugar do O. Então, teremos a chamada ona, que significa cetona, não é? Então, não tem como errar aldeído com cetona. Um é al, outro é ona. Não tem como errar, principalmente quando vocês vão para os nomes específicos. Muito cuidado com os multiplicadores, onde você, se você tiver numa cadeia 2, 3 grupos representando aí a cetona, aí você vai ter que colocar o multiplicador. Di, tri, tetra, e você vai indicar, obviamente, assim como você faz na cadeia carbônica qualquer, prefixo, infixo, sufixo, e indicar as posições relacionadas a grupo funcional, a insaturação e a ramificação. Então, a regra é a mesma para todos, a regra é a mesma. Então, bora ver exemplo aí. Esse nosso amigo aqui, ele é o mais... desculpa esse grito aí, porque tem um doido gritando aqui na porta, né? Então, doido a gente não discute, né? A gente só ignora. Eu tô falando do rapaz que tá gritando aqui, não é o Christian não, tá, gente? O Christian é assim, mas não ignora ele não, tá? Bem, voltando aqui. Nós temos 3 carbonos, tá vendo, ó? 1, 2, 3. Mas onde é que tá o grupo funcional? Tá aqui, ó. A carbonila. Veja que ela tá no centro, né, ó? Ela tá no centro da cadeia. Ela não tá na extremidade, tá no centro. Não é verdade? Então, observe isso, ó. Prop. Eu tenho 3 carbonos. 1, 2, 3. Prop quer dizer 3 carbonos. Eu tenho 3 carboninhos aqui, ó. 3. An. Esse an é o infixo de ligações simples. Eu vou abreviar. Ligações simples, né? E o sufixo vai ser o ona, que é justamente da nossa amiga cetona.
Então, é a propanona que vocês pegam, as meninas pegam lá no seu Zé, no fiado, e chama de acetona. Seu Zé, me dê aí uma acetona, anote no caderninho, né? Então, tem toda a relação aí do grupo cetona. E qual a diferença, professor, de cetona para acetona? A composição é a mesma, a diferença é que a acetona, ela tem um pouco de água, né? Lembrando que tanto a acetona quanto o aldeído conseguem se ligar fazendo ponte com água e álcool. Porém, eles não se ligam entre eles, né, fazendo ligação de hidrogênio, e nem entre aldeído e cetona. Se eu quiser fazer uma ponte com eles, não vai rolar, tá? Não tem interatividade, eles vão ser compostos totalmente apolares pelo tamanho das suas cadeias. Eu vou mostrar isso para vocês em propriedade. Então, voltando aqui. Então, é a propanona, prop 3 carbonos, ligação simples-an, e o grupo funcional ona, ou a nossa amiga acetona, que vocês conhecem comercialmente. Note que aqui eu tenho a contagem, note e vejam aqui, observem, que o grupo cetona está no carbono 2. Tá vendo, ó? Está no carbono 2. Então, eu olhei para a cadeia e vi isso. Grupo funcional é prioridade em relação às insaturações, que é prioridade em relação às ramificações. Então, tem que contar a cadeia o mais próximo possível do grupo funcional. Então, por exemplo, você está cansado lá na hora da prova e você vai contar a cadeia do outro lado. Você conta a cadeia daqui, da direita para a esquerda, chamando isso aqui de carbono 1, carbono 2, o 3 permanece, e esse 2 passa a ser o carbono 4, né? Ó. Então, você colocaria lá pentan, 4-ona, e errar na mesma hora. Que, inclusive, seria a letra A, bonitinha lá na prova, aí você marcaria a letra A. E na letra B tinha aqui, ó, 2-ona. Procure sempre o que tem o menor valor, gente, ó. 2 é menor que 4. Então, esse aqui é que é o correto, tá? Por quê? Porque nós estamos seguindo essa regrinha aqui, ó. Segue essa regrinha aqui. Procurar fazer com que essas interações estejam sempre nos carbonos de menor numeração. Então, a contagem tem que ser o mais próximo possível desses grupos, dessas insaturações ou das ramificações. Tudo bem? Então, pentan 2-ona. Olha aqui a presença de uma repetição, né? Ó, tá aqui no carbono 3 e está aqui no carbono 2. Então, note que começamos a contar seguindo essa regra, o mais próximo possível do grupo funcional. No caso, cetona. Temos 2 grupos cetona. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5. São 5 carbonos. Então, pente. Tá aqui, ó. Pente. 5 carbonos. Ligações simples. Agora, eu vou indicar a posição, crianças, desses grupos que eu acabei de identificar, que são 2 grupos cetona. São 2 grupos de... Olha o multiplicador. Então, eu tenho 2 grupos cetona aí. Então, eu vou colocar esse di, e vou terminar com o sufixo ona, que é da cetona. Então, pentan, 2,2 diona. Ah, professor, esqueci. E contei da esquerda para a direita. Então, eu ficaria aqui, carbono 1, 2, o 3 permanece. O 3 vai permanecer, não é verdade? 3, aí ficaria 4 aqui, ó. 5. Então, o outro ficaria aqui no carbono 4, tá vendo? Então, você ia colocar lá. Pentan, 3,4 diona. Estava correto isso? Não estava. Gente, 3 mais 4 dá 7. 2 mais 3 dá 5. 5 é menor que 7. Então, por que você não vai marcar o correto? O lá de cima é o correto. Menor valor, que é a chamada somatória aí, é o menor valor. Sempre procure colocar com a menor numeração esses grupos funcionais, saturação ou a ramificação. Aqui nesse nós temos tudo completo. Ó. Nós temos o grupo funcional, nós temos a insaturação e nós temos as ramificações. Está completo. Então, o que é que tem prioridade aqui? É grupo funcional. Já vi que tem grupo funcional, então eu tenho que contar o mais próximo possível dele. Então, ele é a minha prioridade. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó. 1, 2, 3. Está no carbono 3, ele, ó. Se tivesse contado daqui, ó. 1, 2, 3, 4, estaria no carbono 5. Não, não pode, não pode. Ele é prioridade na cadeia, ele é prioridade. Então, é correto dizer 4,6 dimetil. Por que é dimetil? Porque eu tenho 2 grupos metil, ó. Daqui é grupo metil. São 2 grupos metil. É um multiplicador, né? Dimetil. Hept. Esse hept, vocês estão vendo que não tem o Hzinho, né? Que seria
segundo prefixo, ept, não é verdade? Aí o PAC manda a gente fazer isso hoje. Vocês vão retirar o Hzinho, ó, e vão colocar apenas o ept, junto com a última ramificação que você tiver na cadeia. Por isso que ficou 4,6, que é a posição delas, no caso o carbono 4 e o carbono 6. Dimetil, porque são 2 metil. Ept, então, dimetilept. Tirou o Hzinho, colocou o ept. Está indicando a posição onde a dupla inicia. A dupla inicia no carbono 5, está aqui, ó. E termina com a indicação da posição do aromático, perdão, do aromático não, da função cetona, que é ona. Então, 4,6, dimetilep, 5 em 3 ona. Simples assim, tá? Simples assim. Ainda continuando com as cetonas, o usual da cetona é um pouquinho diferente. A gente vai seguir isso daqui, ó. Os nomes dos elementos, ó, em ordem alfabética, ou complexidade, que é tamanho da cadeia, né? Isso, ó, dos radicais ligados à carbonila. Então, eu vou ter a carbonila no centro. Eu vou terminar, vou adicionar o termo cetona. Então, é como se a carbonila que está aqui, os grupos que eu estou observando, grupo 1 e grupo 2, agora eu considero esses grupos como sendo ramificações. Só que eu tenho que levar em consideração isso aqui, a ordem alfabética. Não é? Vamos ver exemplo. Veja o exemplo ali de baixo. Aqui é a indicação do grupo cetona. E entre essa carbonila, nós temos 2 grupos que eu defino como ramificações, que são 2 grupos metil. Por isso que tem o di, né? Porque são 2, tá igual, né? Dimetil. A complexidade aí não tem fundamento, são iguais. Então, coloquei um multiplicador e coloquei metil e juntei cetona. Então, dimetilcetona. Simples assim, é uma junção. Agora, olha aqui a questão da complexidade. Esse é menos complexo que o outro, né? Tem menos carbonos que esse. Esse grupo que está aqui do lado direito é o grupo etil, é a ramificação etil. Esse outro aqui é o grupo metil, que nós já conhecemos muito bem. Então, vou lá, vou para o nome, ó. Iniciei com a questão aí da ordem alfabética. Etil. O E vem na frente do M. O outro, ó, etil, metil, cetona. Juntei tudo. Professor, se eu colocar etil, metil, acetona, tá errado? Tá. Pode fazer isso, não. Etil, metil, cetona. Não é acetona. A acetona é a propanona. Então, não posso colocar esse A. Tá? Então, é metil, etil, cetona, para indicar a função cetona. Ok? Esse outro aqui, metil, fenilcetona. Veja que eu estou olhando para cá, né? Ó. A carbonila está só invertida, mas eu tenho uma complexidade. Esse daqui é o metil. É o menos complexo, que é esse daqui que tem quantos carbonos? Tem 6 carbonos, né? Ó. É mais complexo. E outra, ele está indicando o grupo fenil, que eu mostrei já para vocês. A diferença de fenil para benzil. Mostrei para vocês a diferença de fenil para benzil. Esse é o fenil, que é justamente o que vocês estão vendo aqui, né? Ó. Como se eu estivesse considerando isso daqui sendo um radical, sendo uma ramificação, que é a ramificação fenil. Aí me perguntam, por que eu não coloquei o fenil na frente? Por que, professor, que não está o fenil na frente se o F vem na frente do M? Por quê? Alguém sabe me dizer? Vocês notaram isso ou foi só eu que tive essa curiosidade? Por que eu não coloquei o fenil no lugar do metil? Iniciando aí com a questão da ordem alfabética. Por que eu não fiz isso? Porque, na verdade, quando vocês têm um aromático, a gente fala da complexidade, fala da estabilidade. Então, mesmo que tivesse aí o benzil, se fosse o benzil, vocês também iniciariam com ele, né? Mesmo ele levando em consideração a ordem alfabética. Porque eu levei em consideração que esse grupo é mais estável, ele tem uma complexidade maior, tem uma nuvem eletrônica maior, que desenvolve mais aí na própria estabilização da carbonila. Então, foi por causa disso que ocorre essa modificação, tá? Então, tem algumas exceções que vocês precisam ficar ligados para não se confundir. Deixa eu apagar aquilo ali, lá em cima agora e tal. Só, é muito mais por efeito de informação. Isso daqui quase nunca acontece. Isso
daqui eu vi na universidade, já no final do período, já ia me formar e vi isso daqui. É a indicação dos carbonos alfa, beta, gama, enfim. Então, ó, nas cetonas, carbonos vizinhos à carbonila, é denominado de carbono alfa, e o vizinho a esse é o beta, e o outro vai definindo o alfabeto grego, né? Então, como se eu estivesse dizendo aqui, como se eu desenhasse uma estrutura qualquer, vou desenhar aqui, em forma de bastão, para não perder tanto tempo. E eu tenho aqui esse grupo cetona, que bem que é um CH3, ó, na ponta, né? E esses carbonos que estão aqui do lado esquerdo, esse carbono, esse e esse, eu classifico como carbono alfa, esse vai ser o carbono beta, e esse é o carbono gama, porque estão próximos aqui da questão da carbonila. Então, se você, porventura, no grupo cetona, identifica o carbono alfa, você vai para o carbono que está próximo dele. Ah, professor, esse daqui pode ser classificado um alfa? Até pode. Até pode. Eu não tenho mais ninguém aqui, ó. Só tenho ele, né? Eu até posso chamar ele de alfa, mas aqui é uma indicação não tão usada assim, tá? Então, indique aí o grupo, a ramificação ligada ao carbono alfa. Então, se eu tivesse aqui um metil, você diria, né, ó, não, tem um grupo metil ligado no carbono alfa que corresponde aqui à nossa amiga cetona, né? Corresponde à nossa amiga cetona. Então, é muito mais para indicar essas posições de carbono na cadeia. Propriedades físicas aqui são para os dois, tá? Tanto para aldeído e cetona. Você vai notar o seguinte, que são semelhantes nas propriedades físicas, mas se diferem nas suas propriedades químicas. Então, um reage com, por exemplo, com o chamado reativo de Tollens, a outra não. Um reage com reativo de Feeling, a outra não. Então, tem características que são diferentes e só se igualam nas propriedades físicas, tá? Pela questão do tamanho da cadeia, pode solubilizar. Pela questão da temperatura de ebulição, que também corresponde ao tamanho da cadeia, que eu também vou falar isso daí para vocês, tá ok? Não realiza ligação de hidrogênio entre eles, já falei isso para vocês anteriormente. Então, entre eles não tem ligação, formação de ponte. Embora a carbonila seja muito polar, isso é fato. Isso é fato. A carbonila, aquela que eu desenhei para vocês, carbono dupla O, ela é muito polar. Só que ela dificulta, em alguns casos, essa sua polaridade por onde ela está ligada. Então, especificamente a cetona, ela tem uma dificuldade a mais porque ela fica no meio da cadeia. Então, a cadeia, se for muito longa, vai ter esse agravante, né, de chamado impedimento estérico. Vai impedir que uma ligação de hidrogênio aconteça, né? Então, pelo tamanho da cadeia, é um dos fundamentos. Prosseguindo a leitura aqui. Mas pode fazer ligação de hidrogênio com outras moléculas que há hidrogênio, né? No caso, o que nós chamamos de moléculas de hidrogênio exposta, né? Ou livres, vamos dizer assim, como a água e etanol. Então, se você tiver que fazer uma relação entre água e etanol, no caso o álcool, vai acontecer naturalmente. Eu consigo produzir ponte com elas, ou seja, elas se misturam, ela forma apenas uma relação de mistura homogênea, não consigo identificar. Mas tudo isso depende do tamanho da cadeia. Sempre leve em consideração o tamanho da cadeia para fazer uma relevância aí com o tipo de interação. Vamos lá. Interação principal delas, tanto do aldeído quanto do cetona, é do tipo dipolo-dipolo. Então, consequentemente, na sua natureza é uma natureza covalente e de um caráter bastante apolar. Caráter bastante apolar. Que tem a ver com seus ligantes e o tamanho da sua cadeia ligada à carbonila. Possui pontos de ebulição menores que álcool, né? No caso, eles evaporam muito mais rápido que o álcool, chamado álcool molo, e maiores que éter. Então, o éter evapora primeiro do que eles, né? O éter tem esse processo de evaporação primeiro, né? Ou menor em relação a cetona e aldeído. Solubilidade em água é considerável, né, para alguns compostos carbonílicos, né, especialmente aí os de cadeia curta. Então, se você quer unir uma propanona com água, né, à toa que é a acetona, né, vai acontecer naturalmente, porque ele vai conseguir fazer ponte com a água. E como é a ponte? É isso aqui, ó. Ele vai interagir esse hidrogênio com o oxigênio naturalmente. Então, consegue fazer ponte com água. E aí o grupo propanona, que nós chamamos inclusive de acetona, já mostrei para vocês, né? Se é acetona porque tem água presente, tá? Tem amiga água presente. E como é que eu quero saber? Como é que eu sei, professor, se é acetona ou acetona? Pega um pedaço de isopor
compra lá, eu não sei quanto é que é a acetona, vocês meninas podem me dizer, quanto é que é um vidro de acetona? É 50 centavos? É R$1? Não sei. Não sei, vocês podem me dizer. Vai lá, pega, compra lá no seu Zé, lá no caderninho, lá, deve ser 50 centavos, não deve ser muito caro, não. 3 conto? É verdade. Meu Deus, mas é caro. 1,50 às vezes, né? Rapaz, o seu Zé tá pegando pesado aí, Kathleen. Bora mudar de comércio. E Camille, principalmente, viu? Vamos mudar de comércio, esse seu Zé aí tá pegando pesado. Então, se você pegar... O seu Zé mesmo, acredita? A maioria é. A maioria é. A maioria é. Então, ó, se você pegar a acetona, a acetona, essa que você comprou de R$3 aí, e jogar no isopor, não vai acontecer absolutamente nada. Você só perdeu 1,50 já aí quando você despejou, né? Ó aí, tá vendo a propaganda aí, ó? Eita, é mesmo, tô vendo o preço não, tô vendo só ali o... Não dá pra ver, não. R$2,25. É mesmo? Rapaz, eu vou fazer acetona pra vender, cara. Eu vou ficar rico vendendo acetona. Então, se você pegar essa acetona bem aí, Kathleen, e derrubar aí R$1 em cima de um isopor, você vai despejar R$1 desses R$2,50 que você pagou. Não vai acontecer nada, você só perdeu a acetona. Agora, se você pegar cetona pura e despejar em cima de qualquer isopor, ele derrete instantaneamente. É uma das maneiras que está sendo feita agora para poder reciclar esse isopor. Qual é a função do isopor? Você comprou ali um fogão, uma geladeira, uma televisão, um videogame, enfim, vem um isopor para impedir o impacto, né? O choque durante o translado. E depois, você joga fora. Ele fica entulhando, ele vai sujar. Então, para você reaproveitar esse isopor, você pega a acetona pura, despeja nesse isopor e ele derrete. Ele fica parecendo um gel, né? Então, aí você pode, por exemplo, fazer um utensílio, né? Um lugarzinho para colocar canetas ou uma caneca, se você tiver alguma forma, né, de caneca, enfim. Já vi gente fazer várias coisas com isopor derretido, né? É tóxico? Não, que você vai perder toda a estrutura tóxica e vai só reaproveitar aquele polímero e transformar ele num tecido qualquer, ok? Isso é muito mais questão de formação, tá? As reações que o aldeído faz que a acetona não faz. Então, ele oxida muito fácil. Então, justamente porque ele tem lá no final da sua cadeia, tem lá no final o hidrogêniozinho livre aqui, ó, sozinho, doido para se oxidar. Então, ele é muito oxidante, né? Ele tem uma reação muito significativa com os óxidos. Então, para identificar a presença de aldeído, eu tenho 2 reativos, o reativo de Feeling e o de Tollens. Esse de Tollens, vocês devem ter visto ele agora, ou no quarto aí, ou no banheiro, geralmente é no banheiro, geralmente é no quarto. Que história é essa, professor? Espelho, gente. Reativo de Tollens, o espelho que vocês têm em casa, ele é justamente uma relação do aldeído com o composto produzindo a prata, né? Essa prata, o espelho é a prata. Lindinho, onde vocês se veem, onde a gente se vê. É a prata nesse processo aí de Tollens. É interessante isso que o Bernardo está fazendo, porque essas reatividades eu só vi na universidade, só vi no 3º grau. Então, já posso indicar ela para vocês, já estou indicando ela para vocês. Então, vocês estão um degrauzinho acima das concorrências, caso vocês sejam questionados sobre identificação de aldeído. Você pode identificar o aldeído fazendo reativo de Tollens. Só o aldeído que produz essa prata. A cetona não reage com esse indicativo, muito menos com o de Feeling que está ali. Eu vou mostrar a reação para vocês. Então, veja aqui, o de Feeling, nós vamos reagir. Esse oxidante aqui, né, na presença de hidróxido de sódio, né, porque ele é muito mais forte, então vai ajudar nesse processo de quebra. Pegamos aqui um aldeído, o aldeído está aqui, ó, e reagimos esse aldeído com esse hidróxido de cobre. Vai oxidar, esse aldeído oxida em ácido carboxílico, aqui é um ácido carboxílico, gente, ó, que é o nosso próximo conteúdo. Então, oxida em ácido carboxílico. E vai haver a liberação desse precipitado, que é o óxido de cobre 2. Então, veja, esse precipitado é um vermelho lindíssimo. Pense no vermelho, é um vermelho lindíssimo. Então, só o aldeído presente com essa reação que faz a formação desse vermelho. Cetona não reage, cetona vai dar aí o resultado negativo para a presença aí do teste de Feeling, ok?
Outro que é muito importante, esse de Tollens, que eu falei para vocês do espelho. A tratativa aqui é justamente desse oxidante, onde a gente vai ter o grupo amônio ligado a uma hidroxila e a presença da prata. Não é isso? Ó, nós temos nitrato de prata, no meio aí amoniacal, né? A presença da amônia. Então, o aldeído está aqui, ó. Aqui é a representação do aldeído. Então, o aldeído está aí, vai reagir com o agente oxidante, vai produzir esse sal aqui, ó, um sal orgânico, que volto a dizer, é o nosso próximo conteúdo. Vai produzir esse sal orgânico. E aqui está o espelho, Kathleen. Olha o espelho aqui, ó. Essa prata bonitinha que vocês estão vendo aqui é o espelho. É o espelho que vocês amam e que todos veem, né? Olha assim, veja se a careca, no meu caso, tá legal. Então, é o espelho que representa aí a reação de Tollens. E todos eles, tanto de Filling como de Tollens, a liberação de água no final, que é um processo natural, tá? Então, o espelho produzido, eu vi isso daqui na universidade, é lindíssimo, né? Produzir um espelho num tubo de ensaio, ficou brilhando. É a relação aí da presença de um aldeído. Só que a nossa amiga cetona não reage, não tem reação com nenhum dos dois. Ok? Aplicação. Alguns aldeídos são desinfetantes, matéria-prima na produção de medicamentos e na produção de plásticos, corantes e perfumes. Então, nós temos a presença desses amigos, tá? Já as cetonas, na preparação de seda, na produção de medicamentos ou ainda como solventes, né? No caso, solventes orgânicos, tudo bem? Porque a natureza deles é apolar. E agora vamos resolver questões, né? Acho que dá para a gente fazer pelo menos umas 2 questõezinhas para na próxima aula eu já prosseguir. Nós estamos aí para exercício de aprendizagem. Então vamos ver. Dá aqui uma alongada, porque ficar muito tempo parado é ruim. A seguir estão representadas 2 fórmulas de poluentes encontradas no ar. Provenientes de automóveis que utilizam etanol como combustível. Então, o etanol libera esses 2 grupos aqui, né? Beleza, então, olhando para essa cadeia linda, eu já consigo identificar quem é. Esse grupo que está na extremidade é um grupo aldeído. Esse outro grupo também é aldeído, inclusive é o aldeído mais simples. Nós trabalhamos demais e o seu Zé está cobrando R$ 2,50 e R$ 3 aí na região da Camille, né? Então, esse grupo também é um aldeído. Esse grupo também é um aldeído. Então, nós temos 2 representações do que sai, né? Da combustão do álcool no motor. Ambas as substâncias apresentam a função orgânica. Não tem como errar, não tem. Não é álcool, não é cetona, porque cetona é de meio de cadeia. Não é ácido carboxílico, porque ácido carboxílico é esse daqui, ó. COOH. Ou C-O-OH, que é a hidroxila. Ou ainda CO2H. Olha como o Enem é sacana. Quando estiver falando lá de ácido carboxílico, o Enem aparece assim, ó, para vocês, ó. Eita, o aluno vai dizer, não, bem que é um gás carbônico com hidrogênio. Não, crianças. Isso é representação de um ácido carboxílico. Não é éter. E a letra C, aldeído. Aldeído. Tudo bem? Deu para entender aí? Bote 2 pontinhos, quem entendeu? Eita, vou usar isso daqui para a vida toda. Se tiver em sala, eu vou pedir para você botar 2 pontinhos no caderno e levantar assim. A pessoa, entenderam? Aí você bota o pontinho e fala assim. Seria show de bola, né? Levando as peripécias do online para a sala. Muito obrigado quem colocou os 2 pontinhos. Muito obrigado. Vamos lá para a próxima. Uma nova espécie de líquen resulta da simbiose de um fungo de algas verdes que foi encontrado no litoral paulista, o fungo Pyxine joliana. Aí, ó, quase o nome da nossa psicóloga que está fazendo parte aqui, né? Foi descrito pela revista Mycotoxin, mais ou menos isso, eu creio que seja. Uma das principais características desse fungo é a presença de ácido eu não consigo dizer isso, quem foi gago tem esse problema. Nortíquico no talo do líquen,
Tal ácido é uma substância rara em espécies desse gênero na América do Sul. A função aldeído está representada pelo grupo. Onde é que está o aldeído aí? Onde é que está o aldeído? Tá bem aqui, olha. Olha. Olha o aldeído aqui, ó. O Enem faz desse jeito com vocês, o Enem, olha. Desse jeito que o Enem faz com vocês. Coloca o aldeído abreviado. Bonitinho assim, bota abreviado e você fica procurando ali, meu Deus, cadê o aldeído? Cadê o hidrogênio ali? Não tem hidrogênio. Cadê o hidrogênio? Eu tô vendo só carbonilo, mas cadê o hidrogênio? Ele não coloca, gente. O hidrogênio, ele fica oculto, ele fica omitido. Então, muito cuidado com isso daí, tá? Então, nós temos o aldeído no 1. Tem outro lugar que tem aldeído? Não. Aqui, ó, é fenol. Tá vendo? Aqui é éter. Aliás, né? Não, daqui é esse daqui tudo, ó, perdão. Isso daí é éster, tá? Deixa eu apagar bem aqui, porque eu fico só olhando pro erro aqui. Não é éter, é éster. Pronto, agora tá correto. Fenol aqui. O éter aqui, ó. Isso daqui tudo bem, tá correto. Aqui é éter. Álcool, tá vendo, ó? Não, éster. Então, o único que corresponde ao aldeído é no 1. Tudo bem? E vamos aí para a derradeira aí. A derradeira, como diz a mamãe, a derradeira. Aí fico na terceira. Vocês me lembram na hora da volta. Vou fazer tudo de novo, tá? Baseado nas estruturas das moléculas a seguir, responsáveis pela fragrância da canela e do cravo da Índia, respectivamente, assinale a alternativa correta. Assinale o que for correto, perdão. Cinnamaldeído e eugenol. Tá os dois aí, né? Ambas possuem um grupamento fenil. Não, se você for ver, ó, se eu for tracejar bem aqui, ó, veja só. Se eu tracejo aqui, ó, nessa posição, do mesmo jeito vai acontecer aqui, ó. Tá vendo? Ó, se eu tracejar bem aqui, eu vou ter esse grupo aromático ligado a esse carbono aqui, ó. Do mesmo jeito é o outro, ó. Então, aí eu tenho a valência livre descendo aqui, ó. Eu vou fazer isso, ó, pra mostrar, ó. Então, não é fenil, é o quê? É benzil. Não é fenil, é benzil, então vai-se embora. Ambas possuem um grupamento aldeído. Ambas, não. Só um. Só um tem aldeído. Os demais aqui, o eugenol, é um éter e fenol. Só um tem aldeído. Então, aqui também está fora. Somente o eugenol possui o grupamento álcool. Somente o eugenol possui o grupamento álcool. Nenhum dos dois tem álcool. Nenhum dos dois. Aqui já falei, aldeído. Aqui é fenol e éter. Então, nenhum dos dois tem álcool. Na oitava, somente o cinnamaldeído possui carbono terciário. Somente o cinnamaldeído possui carbono terciário. Bora ver. Bora ver onde é que está o carbono terciário dele. Eu particularmente não estou... Ah, tem bem aqui, ó. Bem aqui tem, ó. Então, se aqui tem, aqui também vai ter. Então, tá errado. Os dois têm. 16. Somente o eugenol possui um grupo éter metílico. Sim, tá correto. Aqui, ó, o éter metílico, ó, um carbono apenas, ó. Só tem um carbono aqui. E tá ligado a um oxigênio, onde tem esse oxigênio ligado a outro carbono. Então, nós temos o grupo éter. Não é isso? Então, tá correto 16. Somatória, 16 conto. Ufa! Hoje eu falei, hein? Hoje eu falei pra caramba. Então, crianças, eu vou parando por aqui, tá? Vou dar um descanso para a mente de vocês. Não deu intervalo, então vocês vão descansar aí para a próxima aula, que deve ser a aula de matemática do Leonardo Belo, né? Gente, pergunta que não quer calar. Deu para vocês entenderem o que eu falei? Deu para entender? Não falei muito superficialmente, mas acredito que deve ter ficado alguma coisa assim, né, de positiva aí na aula de hoje. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela participação. Bom dia para todos. Descansem, tá? Mas estudem também, tá? Não deixem para depois, que vocês podem fazer hoje. Um abraço, gente. Fiquem todos bem e até a próxima aula, se Deus quiser. A aula vai estar gravada lá no sala de aula, viu? Aproveitem, curtam, sigam, repasse para os amigos, enfim. É algo para vocês, tá bom? Tchau. E cuidado aí com a acetona do seu Zé, tá muito cara, hein? Tá muito caro.